Graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa live Conectando a Palavra, uma live muito especial porque é o terceiro ano de leitura do Novo Testamento que nós fazemos juntos todos os dias, na verdade de segunda a sexta, e a gente quis fazer essa live de manhã na sexta-feira, justamente porque é o momento que a gente acorda, lê a palavra, compartilha a palavra, e é uma experiência magnífica. E sempre conosco, Deus nos abençoou com um grande amigo, um grande mestre da palavra aí que se move no ministério de ensino e tem nos ajudado a entender partes da palavra de Deus e a viver uma vida disciplinada de leitura. Meu querido amigo pastor Bruno Polanski, seja mais uma vez bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, todos os irmãos que estão conectados à palavra. Hoje aqui cedinho com vocês ao vivo. Sempre estamos juntos, né, pelo grupo de WhatsApp, enviando nossas colocações, nossas meditações, mais ou menos esse horário. E hoje estamos tendo esse prazer de, mais uma vez, terceiro ano consecutivo de leitura do Novo Testamento, com os comentários, e tem sido espetacular, né, pastor? Maravilha, né, pastor? E quanto crescimento, né? A gente vai falar um pouco dessa experiência aí, do quanto a gente cresceu, né, nesse período, o quanto aprendemos nesse período, foi realmente muito maravilhoso. E a leitura bíblica é algo que é incomparável, né? Não há nada tão transformador para o ser humano do que ler a palavra de Deus, né, pastor? Com certeza, nada muda mais o homem do que a palavra de Deus. Ela por si só já faz a diferença na vida de qualquer pessoa. E é maravilhoso a gente poder enxergar isso e está crescendo, né? Realmente uma edificação. Nós estamos crescendo a cada dia com a leitura da palavra de Deus. Como eu sempre digo aqui, eu sou mais edificado com tudo isso aí. Eu louvo a Deus pelo Conecte, pela vida do Senhor também, que nos convidou. Senhor não, a gente convidou, não pode mais chamar de senhor, né? Tem que ser, né? Nós somos jovens. Alguns mais jovens do que outros, né, pastor? Mas tudo bem. Ô, pastor, e a gente vai falar, né? Hoje a gente completou, o senhor estava falando até antes, a gente completou aí um ano que a gente fez aquela live, né, do que aprendemos até aqui, e a gente vai falar, né, do que a gente aprendeu até aqui nesse novo ano, nesse novo ciclo, mas é bom a gente começar nossa conversa aqui finalizando o que a gente aprendeu, né, em Apocalipse, muita coisa. A gente acabou por conta aí do Coronga, a gente não pode falar o nome certo, porque senão aparece que é a live no YouTube e não derruba. Aí a gente aprendeu, a gente acabou não fazendo todas as lives do Apocalipse, infelizmente, né? Mas fica para o quarto ciclo. A gente certamente, querendo Deus, né, estaremos aqui juntos. No entanto, como é que a gente pode resumir tudo o que a gente aprendeu em Apocalipse? Qual é a mensagem central do Apocalipse? A gente começou, a gente falou, na última live falou um pouquinho que a gente ia, né, do que a gente ia ver, um pouco no início lá do Apocalipse, mas a gente viu a primeira parte lá, Jesus se apresentando para João e escrevendo, né, pedindo para João escrever as cartas às igrejas, e depois uma série de figuras, de imagens, de visualizações de fatos e acontecimentos, ao chegar hoje em Apocalipse 22, né, apresentando a Nova Jerusalém, em 21 já, né? E em 22 a nossa vida eterna, né? Diante do Senhor, céus e terra habitando no mesmo lugar, né? Que maravilha. E aí, o que é que a gente pode resumir da mensagem principal de Apocalipse? Que aí muita gente nem lê Apocalipse porque tem medo, né? Porque acha que Apocalipse é apavorante, porque acha que Apocalipse é a tragédia, é Deus destruindo tudo. E qual é a mensagem central do Apocalipse que a gente refletiu aí? O senhor sempre, né, no Apocalipse, a gente sempre passa a bola do senhor, que o senhor é o especialista que a gente conhece. Como eu falei contigo já, você conhece pouca gente que é especialista no negócio, eu sou o melhor. Uma coisa interessante da gente ver, e a gente viveu isso agora, é que a palavra de Deus ela é sempre a mesma. Só
foi dentro do contexto da pandemia e chegar em Apocalipse. Eu me lembro bem, a última coisa que a gente fez na última live, depois que a gente teve essa parada em Apocalipse, foi eu me despedindo, ia fazer uma cirurgia, não sabia se voltaria da cirurgia, e logo depois você veio e teve o problema de ter que ir hospitalizado e tal. Tivemos essas duas experiências concomitantes junto com a leitura do Apocalipse. E outra coisa que me chamou a atenção, um dia eu aqui ainda em recuperação da cirurgia, o irmão chegou e me fez a pergunta se era pecado não ler Apocalipse, porque ele tinha medo de ler o livro de Apocalipse. E justamente dentro disso tudo a gente enxerga que há muito preconceito em relação a isso, e a falta da leitura de Apocalipse faz com que as pessoas não percebam que é o livro que transmite mais esperança para nós. É verdade. O ponto central de Apocalipse, sem dúvida nenhuma, é a volta de Cristo, é o regresso do Senhor, as últimas coisas. Claro que o livro, a gente entende ele como um livro que tem figuras, é um livro simbólico. Desde o capítulo 1 a gente já percebe isso, o próprio Jesus revelando para João ali, ele diz no versículo 20 do capítulo 1: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, já está mostrando que são figuras que precisam ser lidas ali de uma maneira espiritual, simbólica. Se a gente for levar ao pé da letra o livro de Apocalipse, a gente vai ficar vendo um cordeiro com olho pelo corpo todo, dragão com não sei quantas cabeças, Tiamat, né, da caverna do dragão. O inimigo do Vingador, né? Exatamente, tem isso, aquele dragão lá do Godzilla também, e por aí afora. É muita figura que o pessoal aproveita para fazer filme aí e ganhar dinheiro. É verdade. Mas a figura central de Apocalipse... E graças a Deus por isso. Oi? E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, é verdade, a gente ganha, né? Mas é uma revelação de Jesus Cristo. Ele envia um anjo para falar com João, é o último livro do Novo Testamento, e realmente foi o último dos livros a serem escritos. João já estava numa idade avançada, estava passando por uma tribulação horrível. Às vezes a gente perde muito essa concepção de que João estava preso, ele provavelmente era sujeito ali a trabalhos forçados, com a idade avançada, mas ainda assim ali em algum lugar naquela ilha, Deus se revela a João de maneira especial e manda ele escrever. É interessante mandar João escrever o que ele vê lá no céu, das figuras futuras, porque isso tinha sido negado a Paulo, quando Paulo teve aquela experiência, de ir ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sabia. E a ele foi dito para ele não escrever, mas João era para escrever. Na verdade, com Paulo sequer ele poderia falar, né? Pelo que ele vai dar a entender. Exatamente. Não era para contar para ninguém aquilo ali, era para ficar só para ele. Mas claro que durante as cartas dele a gente vê muita coisa que só ele que viu, né? E aí é como se Deus estivesse dizendo para Paulo: ó, o negócio aqui é organizado, não é a sua vez, você vai escrever outras coisas, esse aqui já tem um que vai escrever para nós. Verdade, já está reservado com outro cabra aí. Aí Deus trouxe para nós. Mas o livro de Apocalipse passou fazendo um grande resumo, porque assim é um livro para ser lido e relido. E na minha concepção, e quando você vai lendo o livro a segunda, terceira ou a quarta vez, você percebe que João, de maneira didática, ele quer deixar claro para nós que sim, nós vamos ter dificuldades, sim, nós vamos ter problemas. Ele revela isso na abertura dos selos, abertura no toque das trombetas, derramamento das taças, mas sempre tem ali colocado, os santos estão selados, os santos estão protegidos, os santos estão guardados e muito bem guardados, e no fim das contas nós vamos ver que o Senhor tem feito isso ao longo da história. Depois de Cristo, nós já estamos 2000 anos depois que Jesus Cristo veio a essa terra. Temos visto que a igreja tem seus altos e baixos, tem momentos que parece que tudo vai acabar, e muitos momentos na história em que a igreja parecia que estava calada, mas aquele remanescente sempre estava ali presente. E hoje, graças a Deus, o evangelho se expandiu de tal maneira que
quase o mundo todo já ouviu falar de Jesus Cristo, e a gente percebe que cada vez mais está mais próximo ainda daquilo que João acho que revela de maneira mais esclarecedora ali no capítulo 19, quando vê o cavalo branco rompendo os céus e vindo a essa terra, né, ali com aquele manto branco e ali escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a espada, aquela cena maravilhosa de quando Jesus vai vir rompendo esse céu. E hoje eu estou podendo contemplar esse céu, tem umas nuvens aqui, tomara que seja agora, né? Aleluia! Pastor, e tem um detalhe que o senhor nos ensinou aí a realizar, a entender no livro, que eu acho que é bem importante. Deixa eu tirar aqui o mouse que está... Opa, não é o mouse, peraí, que o mouse estava atrapalhando aqui. Um detalhe aqui que o senhor nos ensinou é que eu acho que é bem importante para a leitura do Apocalipse, que é a gente entender que João vai como se ampliando a visão sobre determinados fatos, né? Ele vai explicando ou reexplicando aquilo que ele falou, né? Por exemplo, que o senhor colocou bem lá, as taças, os selos, né? Aquela primeira fase ali do derramamento da ira, né? Da justiça sendo empregada. Depois a gente vai ver a queda da Babilônia, que são três ou quatro capítulos, né? Ele fala um pouquinho da queda e depois ele vai aprofundando e explicando bem a respeito da própria Babilônia, do período provável dessa queda, da dimensão da Babilônia e da importância da queda desse sistema, né, que a gente viu, que entendemos, né, juntos, que é um sistema governamental que governa a humanidade, que está, né, atrás dos governos, das religiões, né, assim que a gente tem entendido a grande Babilônia, e não apenas uma religião como alguns veem. Essa religião pode até fazer parte, as religiões de alguma forma, né, fazem parte desse sistema, mas esse sistema é maior do que elas, né? A gente entende como aquela cidade espiritual que governa e que influencia os homens ao mal, né? Que é o reino realmente maligno. E depois a gente vai ver Jerusalém, né? E também dessa mesma forma a vinda da Nova Jerusalém, a cidade santa, a salvação, os céus e terra. Então dessa mesma forma ele vai aprofundando, se eu não me engano, capítulo 19, 20, 21 e 22, né? Ele vai aprofundando já essa perspectiva do reino eterno, né? E aí, qual a importância, Baixo? O que o senhor pode falar aí para a gente conseguir visualizar assim dessa maneira? Porque tem duas hipóteses, né? Que uma é mais estranha, né? Não dá para a gente afirmar como doutrina, mas há uma hipótese fraca, que é essa que eu vou dizer agora, que é a perspectiva das várias matrix, mas há uma hipótese do entendimento mais profundo, né, a respeito daquele tema. O que é que o senhor pode falar sobre isso, Pastor? Pastor, o Apocalipse ele vai revelando para nós os inimigos de Deus a princípio, né? Vai de trás para frente em relação à destruição. Ele fala primeiro do dragão, depois surge o anticristo, surge a besta, surge os seguidores da besta, e isso tudo enquadrado dentro desse grande quadro chamado Babilônia, que a gente viu, né, nas nossas leituras, que João ele dá uma ênfase bem grande à destruição da Babilônia. Os capítulos 17, 18 e 19 vão tratar dessa queda da Babilônia ali, e depois vai vendo a queda do anticristo, pós-profeta, e por fim do dragão, né, que é o próprio Satanás, a antiga serpente ali, que nós sabemos que lá em Gênesis era o próprio Satanás que estava influenciando o homem na queda ali, influenciando o homem a se rebelar contra Deus. E a Babilônia, o processo babilônico, que é chamado de Babilônia em Apocalipse, é justamente essa revolução, essa revolta do homem contra Deus, querendo tomar as rédeas, mas João deixa muito claro, tudo que está acontecendo ali faz parte de um plano maior de Deus, e Deus tem deixado isso, né, acontecer. E é interessante ver que quando João vai falar da queda definitiva da Babilônia, ele já vai falar que Deus faz com que aquelas pessoas, elas mesmas, possam acabar com a Babilônia, né? Eles se voltam
contra aquele sistema, é bem contra que tivesse explodido de dentro para fora. Existem várias maneiras de ler Apocalipse e dentro dos estudos, na verdade, quando eu comecei a estudar isso há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, na verdade, e até um irmão que está conosco aqui no Facebook, o irmão Adailton, foi que me atiçou a isso. Eu me lembro, eu estava na porta da igreja e ele me disse, tem um irmão aí na internet falando que a igreja vai passar pela tribulação. E eu falei, não, misericórdia, isso é impossível. É impossível, foi minha resposta imediata, na ponta da língua, só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu nem fui ouvir esse cara que falou que estava falando isso, mas na minha devoção, no meu devocional pela manhã, lendo a Bíblia, achei uns versículos lá em Lucas e me fez começar a estudar. E aí, de lá para cá, eu não parei de estudar. Eu tenho aqui uma vasta bibliografia aqui de todas as correntes teológicas, escatológicas, falando sobre a volta de Cristo, as principais em relação ao milênio, que é o dispensacionalismo pré-milenista, que faz o quê? Acham que Jesus Cristo vem antes de um milênio literal que vai acontecer, e esse dispensacionalismo ele coloca tudo bonitinho, é como se tivesse uma agenda preparada. Aquela série de filmes, acho que só tem 3 filmes, o Deixados para Trás, ela é que vai mostrar mais esse tipo de visão, mas são 12 livros, inclusive eu tenho esses 12 livros, todos aqui, todos lidos, é uma história interessante, criada ao redor da volta de Cristo. Esse é o dispensacionalismo pré-milenista. Existe o pré-milenismo histórico. Só um minuto, pastor, que esse dispensacionalismo pré-milenista, ele é aquele, só para deixar claro para as pessoas, que acredita que o arrebatamento vai vir antes do milênio, né? Na verdade, o arrebatamento vem antes da tribulação, da grande tribulação, não é isso? E aí essa perspectiva, a gente no Brasil foi muito influenciado por ela, né? Pelos filmes que a gente assistiu na década de 90, vindo aí de uma teologia, americanizada, que a gente percebe hoje que tem alguns furos e que a gente gostaria, uma visão romântica da vinda de Cristo, uma visão romântica da grande tribulação. Todo mundo torce por isso, todo mundo gostaria que fosse assim, mas quando a gente vai a fundo aí, o senhor foi também uma pessoa que me despertou para isso. Hoje eu não acredito mais nessa perspectiva, de tal como o senhor, tal como você, da perspectiva do arrebatamento antes da tribulação. No entanto, a gente torce para que seja, seria maravilhoso que fosse, mas a probabilidade é pequena, Aí pode seguir. Se fosse, seria realmente maravilhoso. Se for, vai ser maravilhoso, A gente pode realmente descartar, porque como a gente, quando começou a leitura de Apocalipse, sempre fala, nós temos que ser muito humildes nesse sentido, de que a gente não tem a certeza do que vai acontecer. São teorias que são criadas de acordo com a palavra, só que quando você parte para a palavra e vai vendo tudo que está sendo escrito, dito ali, parece que essa perspectiva de um arrebatamento antes da tribulação, a igreja sendo tirada para que o mundo fique aqui, a Deus dará, e aqueles crentes fracos, que não foram arrebatados, terem mais uma oportunidade durante a tribulação, parece que são tirados da nossa vista dentro da palavra de Deus. Essa é a grande realidade. Inclusive isso traz, me perdoe, pastor, inclusive isso traz uma visão escapista, eu já vi gente, já tive pessoas na igreja que disse, eu vou parar aqui de seguir e vou esperar a vinda de Jesus. Jesus está já voltando, que as pessoas também têm essa perspectiva de Jesus. Claro que a gente tem que ter a perspectiva de Jesus vai voltar agora, mas olha o pensamento da pessoa. Ela falou claramente, não, Jesus está já voltando. Quando a tribulação acontecer, a igreja for arrebatada, eu vou para a igreja e vou viver a grande tribulação, tá bom para mim. A pessoa falou isso para mim já. É uma loucura, No Deixados para Trás existe o comando tribulação, que é bem legal, um tanto de heróis ali, as pessoas ficam imaginando que vão participar disso aí, É meio complicado. Tá? Mas aí também existe o outro pré-milenismo que crê no milenismo, no milênio. O milênio, só para os irmãos terem uma ideia, é aquilo que é dito lá unicamente em Apocalipse 20.
Apocalipse 20, ela apresenta lá que os santos reinarão com Cristo por 1000 anos, Satanás será preso por 1000 anos, e esses 1000 anos seriam 1000 anos de reinado de Cristo literalmente na terra, em Jerusalém, no trono de Davi, aonde ali, segundo o dispensacionalismo, todas as promessas que as pessoas não acham que se cumpriram no Antigo Testamento vão se cumprir nesse milênio, inclusive sendo trazido de volta toda a questão de sacrifícios no templo, sacerdócio. São perspectivas que ficam meio complicadas quando a gente olha, quando a gente lê o livro de Gálatas e o livro de Hebreus, a gente percebe que tudo aquilo era figura apontando para Cristo, e trazer isso de volta seria um retrocesso em relação ao que a palavra de Deus vem trazendo para nós. Então, a maneira de ler tem esse pré-milenismo, né? que esse é o dispensacionalista, e tem o pré-milenismo histórico. O que é o pré-milenismo histórico? Eu acredito que vai ser antes do milênio, o arrebatamento, mas não fora da tribulação. Aí, dentro dessas perspectivas, existem o pré-tribulacionismo, que é o que o pastor Neto acabou de falar, né? Que a igreja é arrebatada antes da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que a igreja é arrebatada no final da tribulação, que é o que esse pré-milenismo histórico diz. Além disso, a gente não vai poder entrar em detalhe aqui, porque isso geraria uma live ou 2 ou 10 para cada sistema, né, de milenismo aí. E além disso, existem mais 2, que é o pós-milenismo, que é uma perspectiva de que tudo que está lá em Mateus 24, no Jesus trata o sermão profeta, tudo aquilo que já aconteceu, e nós já estamos no milênio, no sentido de que as coisas vão melhorar, vão crescer, vai ser tudo muito bom até a volta de Cristo. Existe um momento mais de tribulação, isso já aconteceu, e agora só está melhorando e o cristianismo crescendo para a volta de Cristo acontecer. Essa perspectiva foi muito disseminada ali no finalzinho de entre 1800 e o início de 1900, porque realmente o mundo estava florescendo, o progressismo estava crescendo, época de o ser humano ali cheio de tecnologia, cheio de coisa acontecendo, mas aí veio a Primeira Guerra Mundial e acabou com a alegria dos pós-milenistas, né? Porque viram que realmente a natureza humana é decair. E esse pós-milenismo que tem essa visão positivista, né, progressista, no sentido não progressista político, né, não é essa a perspectiva política, é progressismo no sentido de achar que vai melhorar, como o senhor bem disse, gerou um grande problema, né, porque quando vem a Primeira Guerra, houve uma grande frustração e é por conta dessa força que teve o pós-milenismo no século XIX e a grande frustração na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, que se associa à Europa e parte do mundo vivendo o que se chama hoje de pós-cristianismo, que houve uma grande frustração, né? E essa grande frustração não conseguia conviver com a perspectiva positivista, né? Que o Evangelho estaria transformando e havendo progresso no mundo. Inclusive, antes do senhor falar da última, que é a sua, né? Eu assisti um vídeo ontem, pastor, bem interessante, que acho que nos atenta para toda essa perspectiva, e quando a gente olha as histórias dos avivamentos, do que aconteceu na Alemanha, do que aconteceu em Gales, do que aconteceu em Toronto e tudo mais, a gente vai observar uma coisa que está acontecendo hoje na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o maior caso de avivamento produzindo realmente uma transformação real na sociedade. Né? A gente sabe que a Coreia do Sul se transformou na potência que é hoje, tecnológica, de sociedade e tudo mais, por conta do Evangelho. No entanto, sabe o que está acontecendo agora, pastor? Apenas 3% dos jovens da Coreia do Sul são evangélicos. Então, uma geração, pelo menos foi o dado que o Theo Tadashi trouxe ontem, eu assisti num vídeo dele, que ele estava lá. Uma geração que foi praticamente toda evangelizada, transformou aquela sociedade, teve um país inteiro transformado,
com as favelas sendo transformadas, reformadas, um povo que tem uma cultura de todos os dias, 4 horas da manhã, está no templo, agora está se sinalizando, né, com essa perspectiva da juventude afastada da igreja, um esfriamento da visão bíblica do relacionamento das pessoas com o Evangelho. E aí ficam os frutos, né, desse evento, né, de décadas, de uma geração que amou o Senhor, porém a gente vê que rapidamente a geração seguinte se afastando de Cristo. Então, esse tipo de perspectiva pós-milenista, né, que enxerga uma perspectiva progressista, de um progresso do Evangelho transformando o mundo, diante das histórias dos avivamentos, a gente não consegue visualizar isso com clareza, né, pastor? Verdade. Esse dado que você trouxe aí é novo para mim. Não sabia que já estava acontecendo isso na Coreia. Assim, a questão do avivamento, a questão das Assembleias de Deus, das igrejas presbiterianas crescendo lá, essa questão de cultos, a igreja do pastor David Young-Chu, com milhões de membros, é fantástico, o dia inteiro cultos com milhares de pessoas. Eu tenho livros dele aqui falando que debaixo da igreja há uma intercessão constante de pelo menos 300 pessoas orando sem parar, e isso trazendo a salvação de almas. É fantástico, e esse dado aí é estarrecedor realmente, mas em todos os avivamentos isso aconteceu. Infelizmente há esse período de avivamento depois de morte, e a gente tem visto isso. Quem tem acompanhado, né, que depois que a gente faz a leitura do Novo, eu faço a indicação do Antigo Testamento, e aqui em casa a gente tem lido juntos, né, eu, minha esposa, minha filha, e a gente fica estarrecido justamente com isso. É um período ali de reis, de crônicas, quando você vê ali Ezequias fazendo aquilo tudo, e maravilhoso. Logo depois vem Manassés, o filho dele é uma coisa horrível, e vem Amon, e depois vem outra geração com Josias, e as coisas melhoram, ele se volta para a palavra, mas logo depois o filho dele já se esquece de tudo e volta a pôr imagens no templo do Senhor, e assim vive a humanidade. Mas é certo, como Elias, quando estava achando que só estava ele, né, o livro de Reis vai dizer isso, e ele reclama com Deus, todos se importaram com o Senhor, só sobre eu. Aí Deus vai dar aquela chilapada nele, tem 7.000 joelhos que não se dobraram, que eu preservei. Então a igreja sempre tem um remanescente, por isso que nós estamos aqui hoje, porque senão na Idade Média, na Idade das Trevas, a igreja teria realmente acabado, ou na época agora desse iluminismo, né, do humanismo, a igreja teria se acabado, mas não acabou. Ela continua crescendo, continua avançando, e aos trancos e barrancos, com dificuldades, aquilo que Apocalipse mostra para nós é que nós vamos ser mais do que vencedores. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E essa é a grande esperança, né, pastor? Esperança, total. Essa é a nossa esperança. Você disse aí a questão da expectativa da volta de Cristo. Isso nunca pode passar para nós, porque ele pode voltar tanto coletivamente quanto pode voltar individualmente, né? Como todos os dias, e assim essa pandemia tem mostrado para nós, tem havido uma colheita enorme, né, de cristãos para o reino dos céus, e muitos, né, nós aqui estamos sofrendo, mas muitos estão já com o Senhor neste momento. E a última perspectiva no sentido do milênio seria a perspectiva milenista, que é a que depois de estudar esse tempo todo foi a que mais se adequou à palavra de Deus na minha concepção, que é a visão de que nós estamos sim no milênio, mas esse milênio não é um milênio literal, né, não são 1000 anos, né, 999 anos mais um ano, não, é uma visão de que é simbólica, pensando inclusive naquilo que Pedro ele vai dizer, né, que 1000 anos para o Senhor como um dia como 1000 anos, então não tem como nós fazermos contas na terra daquilo que vem da parte de Deus. E dentro deste milênio, a igreja está reinando, pregando o evangelho, mas com todas essas dificuldades que a gente acabou de falar, há momentos de avivamento, há momentos de esfriamento, mas a igreja está aqui até chegar no fim, quando sim haverá uma tribulação, uma grande tribulação, e Jesus volta no final disso. Dentro dessa perspectiva que a gente segue, existe a questão da forma de se ler o Apocalipse, que seria nós lendo, como você começou toda a conversa aí, né, para a gente entrar nisso. A
carta vai ser lida na frente ali dos irmãos, e é tanta informação que os irmãos que estão ali recebendo aquela leitura, a gente tem que lembrar que naquela época, né, só uma pessoa tinha a carta e os outros não tinham. Hoje a gente tem a Bíblia aberta na palma da mão, a gente quiser, né, mas os irmãos não tinham isso, eles iam sentar, ouvir aquilo e aquilo tinha que ficar bem guardado. Então a ideia da repetição progressiva, né, que é justamente João que está aqui ensinando, falando o que vai acontecer, mas trazendo como uma repetição. Jesus Cristo vem, nós vamos sofrer algumas perseguições, mas no final a igreja tem. E essa divisão dentro do milenismo, principalmente baseada num escritor chamado William Hendrickson, que é fantástico o livro dele, Mais que Vencedores, recomendo para todo mundo poder ler. Ele vai dizer que o Apocalipse está dividido em 7 sessões, e essas 7 sessões é que vão dizendo exatamente, repetindo a mesma história. Que história é? A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tá? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e ele vai repetindo isso durante 7 vezes. A divisão, só para os irmãos terem aí gravadas, dentro da visão de William Hendrickson, é a seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 3, é Jesus e as 7 igrejas. Do capítulo 4 ao capítulo 7 são os 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. Do capítulo 12 ao capítulo 14, é o dragão e as 7 vozes. Capítulos 15 e 16, as 7 taças. Capítulo 17 ao capítulo 19, as 7 visões de julgamento, que são colocadas ali em relação à Babilônia. E do capítulo 20 ao capítulo 22, as 7 visões da consumação, que é onde tudo está se renovando, é onde hoje nós chegamos hoje, capítulo 22, na Nova Jerusalém. Inclusive eu coloquei lá, né, para nosso devocional, para a gente estar ouvindo, a música Isaías 9 de Rodolfo Abrantes, recomendo para vocês aí também. Ele vai nos pegar pela mão, que nós vamos entrar na Nova Jerusalém com ele. Aleluia, aleluia. E essas perspectivas, é bom que se diga que todas elas, né, tiveram bons cristãos, fiéis cristãos, que acreditavam ou que acreditam, né, e pregam todas essas perspectivas bíblicas, né? Quando eu era menino, eu chamava algumas delas de demoníacas, né? Especialmente a que falava do pós-tribulacionismo, né? Da vinda de Cristo depois da grande tribulação. Quem é que quer passar a tribulação, né? Ninguém. Mas certamente não são demoníacas, né? São visões bíblicas distintas a respeito da leitura de Apocalipse, a respeito e de outros, né, textos bíblicos a respeito das coisas que hão de vir. No entanto, o que precisa ficar para mim, que a maior lição são duas, né? Primeiro, olhando para trás, enxergando hoje, vendo que Babilônia e Jerusalém são 2 cidades espirituais, 2 reinos espirituais que se confrontam desde antes de existir a cidade de Jerusalém e a cidade de Babilônia, né? Nós vamos ver a terminologia de Babilônia em Babel, né? Nós vamos ver a terminologia de Jerusalém em Salém, e a gente vai perceber que desde Gênesis a Apocalipse é como sendo a explicação para esses avivamentos e mortes, é que Jerusalém está sempre querendo limpar e Babilônia está sempre querendo sujar, né? Jerusalém está sempre querendo avivar e Babilônia está sempre querendo matar. E isso acontece sistematicamente ao longo da nossa história e acontece agora. Por isso a gente tem que enxergar hoje e escolher hoje Jerusalém, e escolher hoje o reino celeste, a perspectiva, a cultura, o comportamento, a vida de Jerusalém vivendo agora. Isso é um cristianismo saudável, né? Responsável, que traz a responsabilidade nossa na perspectiva de vivermos essa cultura, né? Sendo chamados pelo Senhor. E o segundo ponto, que é o que a gente já falou desde o início, é a esperança, né, pastor? Nós já sabemos, como diz Billy Graham, o final da história, lemos o final do livro, e já sabemos que o final
termina com a vitória de Cristo, a vitória dos santos, com o céu na terra, com Deus habitando entre os homens. Sabemos que a Babilônia perderá definitivamente, que tudo que ela construiu com a sua devassidão, idolatria, com as mortes que provocaram, com o seu vestido melado de sangue, né, escarlate, tudo isso ficará para trás e em breve o nosso Senhor reinará sobre tudo, né? Então, de maneira definitiva e vitoriosa. Então, acho que esses dois pontos, pelo menos para mim, pastor, são bem importantes para a gente avaliar tudo isso que a gente está estudando e entendendo hoje aí, não é? Sem dúvida, Deus está no comando. Eu lembro enquanto estava estudando Apocalipse, quando a gente fez a leitura sistemática aqui na igreja, versículo a versículo, um dos pastores que eu ouvi falar um pouquinho sobre isso, ele contou uma história dizendo que havia um menino dentro de um avião. Eu lembro que já contei aqui em nossas lives. E o menino sentou do lado de um senhor e ali ele pegou um livro, começou a ler, sentou, estava tranquilo na viagem, e o senhor olhou para ele e estava viajando sozinho, aquela criança. E aí começou uma turbulência, aquela coisa, parecia que o avião ia cair, e o menino tranquilão lá, e o senhor que está do lado dele desesperado, ele balançou o menino: vem cá, você não está desesperado não? Aí ele disse: não, meu pai é o piloto, era o filho do piloto que estava ali, e ele estava tranquilo, acontecendo, porque o pai dele era o piloto, e a nossa resposta sempre é essa: meu pai é o piloto, estamos despreocupados em relação a isso. Aleluia, aleluia. Pastor, agora, antes de a gente finalizar Apocalipse, eu acho que tem um ponto que sempre me chama a atenção, a gente juntos já falou sobre isso, né, no WhatsApp algumas vezes, é que quando há manifestação do juízo, me parece que o juízo, ele tem o juízo sendo empregado de Deus, a ira sendo empregada. O objetivo do juízo me parece sempre que não é destruir, né? Me parece sempre que é um objetivo pedagógico de Deus para trazer aqueles mais duros à sua vontade, ou numa perspectiva mais calvinista, né? Retirar todas as desculpas dessas pessoas no grande dia do juízo, né? Alguma perspectiva assim. Porém, o que a gente enxerga capítulo após capítulo, quando o juízo está sendo empregado, é que há uma parcela das pessoas que não se arrependem de jeito nenhum, né? E aí é triste porque a gente vê isso com Jesus, né? Quando a gente estava lendo lá os evangelhos, e Jesus promovia milagres, Jesus fazia coisas, e o Senhor falou várias vezes: poxa, os religiosos não conseguiam discernir quem estava na frente deles, eles esperavam o Messias, pregavam muitas vezes, né, sobre Deus, e estavam ali em jejuns, e estavam ali em dízimos, porém eles não conseguiam enxergar o coração, não havia arrependimento. E a gente enxerga isso na última geração, né? Lá em Babilônia, nos capítulos onde Deus está manifestando a justiça, a ira, e os homens, em vários textos, né, vários capítulos diziam: os homens não se arrependeram, eles não se arrependiam, né? Então o coração é distante de Deus, o coração que, mesmo vendo todos os sinais, mesmo vendo o julgamento, não há um quebrantamento. O que a gente pode aplicar disso nos dias de hoje, né, nos dias de pandemia, na perspectiva do que a gente enxerga no mundo ao nosso redor? Pastor, realmente, quando a gente vê, principalmente ali naquele terceiro ciclo ali, quando vai se falar das trombetas, você percebe que é o juízo misturado com a misericórdia, e que ao longo dos tempos essa trombeta está tocando. Ela tem tocado. O C.S. Lewis, ele chega a dizer que o sofrimento é o megafone de Deus, Deus chamando a atenção da humanidade, e nós estamos vivendo um período em que esse megafone está em volume bem alto para nós.
E realmente há uma grande parcela da humanidade nesse período, né, no que está sendo dito em Apocalipse, aconteceu ao longo da história, tem acontecido, de pessoas que ouvem, que veem, mas continuam com seus corações endurecidos. O que a gente tem a tirar disso é que para que a igreja como um todo possa se mostrar igreja. Eu li recentemente um livro de N.T. Wright, já estou ficando viciado nele, né? O Deus e a pandemia, né? Deus e a pandemia, e em que ele traz uma perspectiva interessante de que é nesse momento que a igreja tem que mostrar que é igreja. É neste momento que a igreja tem que estar no fronte de batalha. Nós já dissemos isso em outras lives, né? Que nós participamos, nós temos aqui para trás. E a igreja se mostrar prestativa, se mostrar que o amor dela está acima das dificuldades, em cima das temerosidades, é que vai fazer com que esses que têm o coração endurecido possam amolecer. Porque o que nós vemos hoje é muitos escândalos na igreja, muita dificuldade, muita gente que não entende o evangelho, continua até pregando, cantando, louvando, mas disseminando um evangelho que não traz arrependimento. E essa é a grande questão. Tem muita gente que está amaciando o ego das pessoas, está fortalecendo as pessoas. Não, tudo bem, a vitória, Deus vai te dar vitória, mas esse não é o ponto principal do evangelho. Você vê o tempo todo. Os profetas pregavam arrependimento, João Batista veio pregando arrependei-vos, Jesus veio pregando arrependei-vos, Pedro no primeiro sermão depois do Pentecoste arrependei-vos. Então a nossa visão tem que ser essa, arrependei-vos. E a igreja tem esse papel. Você vê que a igreja o tempo todo ela está sendo livre das pragas, livre dos problemas. Como o povo de Israel foi livre das pragas no Egito, a igreja tem sido poupada dentro do problema, não que poupada literalmente ou 100%. Crente não morre, crente o coronavírus não pega o crente. Claro que não, o coronavírus pega, o coronavírus mata, os cristãos também. Só que mesmo dentro disso, quando os cristãos estavam morrendo ali no primeiro século nas arenas, eles estavam louvando. Eles continuavam com a sua esperança, independente de terem perdido seus parentes, independente de terem estar sendo submetidos àquele problema, eles estavam firmes. Então, a mensagem que Apocalipse traz para a igreja é de uma igreja protegida, mas essa proteção não é uma proteção que não vai gerar algo, é uma proteção que vai gerar uma visão externa das pessoas ao nosso redor e que vão ver que precisamos realmente ser igreja nesse momento. O que é ser igreja? É amar independente de quem seja, não sermos oportunistas apenas em aproveitar o desespero, isso que nem N.T. Wright fala, o desespero da humanidade para pregar, porque nós tivemos muito tempo sem desespero e poderíamos ter pregado muito melhor do que agora, nesse momento de desespero, e a gente se omitiu disso. A gente sim pode até aproveitar isso agora, mas a ideia é sermos cada vez mais igreja. E fazendo isso, talvez, só talvez, isso é a perspectiva de Deus para isso aí, os corações sejam amolecidos e aqueles que estão ainda resistindo com seus corações endurecidos possam perceber, poxa, alguém está agindo na vida daquelas pessoas e esse alguém é Jesus Cristo. E como Pedro fala, né, que nós estejamos sempre prontos a dar um motivo da nossa esperança, daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E essa esperança é a sua vinda, né? Essa esperança é esse governo eterno. E esse ponto aí nos dá uma ponte para a gente virar a página agora e para o nosso último assunto, né? A gente já está quase 7 horas, que é a importância da leitura sistemática da palavra, né? Por que muitas pessoas caem nesse evangelho frágil, nesse evangelho triunfalista, nesse evangelho que não entende o próprio mundo? Por que houve a grande depressão, o pós-cristianismo, a grande frustração no século passado, justamente porque, né, as pessoas não têm um entendimento completo, da perspectiva completa da palavra de Deus. E por isso a gente precisa ler todos os dias, e aí não vamos pincelar partes, né? Então, diante disso, pastor, o que o senhor entende que a leitura diária da palavra sistemática, a pregação expositiva que o senhor faz tão bem, de forma excelente na Crucificados,
o que isso traz para a vida do cristão e o que isso pode proporcionar para a gente de forma geral, e aí depois o que proporcionou para o senhor, né? A gente falar o que trouxe para nós de forma pessoal. Pastor, com esse dado que você trouxe aí da Coreia do Sul, que eu estava sem ele, depois me manda o link até para eu ver isso aqui, eu estou meio que estarrecido com isso até agora, porque a Coreia foi o último dos avivamentos, pelo menos conhecidos, né, e foi em nossos dias, foi em nosso tempo. E aquele crescimento realmente era incentivador e até exemplar para a gente. Né? Mediante isso, a questão da leitura sistemática da palavra, da leitura contínua da palavra, é o que traz edificação. Porque quando nós olhamos para a igreja, e a igreja, quando se há uma pregação pontual, quando se há uma pregação escolhida, nós vamos ter vários evangelhos sendo pregados, várias teologias sendo inventadas. As pessoas podem extrair um versículo de dentro da palavra de Deus e esse versículo fora do seu contexto dizer algo totalmente diferente do que aquilo que o escritor original queria dizer. E a gente sempre tem batido nessa tecla. Né? Não podemos ler um versículo, uma palavra fora do seu contexto, porque isso dá um pretexto para criar heresias, como ao longo da história tem acontecido desde o primeiro século. A gente percebe, a gente falou aqui várias vezes também, durante essas lives, que o Novo Testamento ele surgiu para combater heresias. Né? Para dizer, como alguém já disse, que as heresias são a mãe da teologia. Né? Se não houvesse heresias, talvez as cartas do Novo Testamento não seriam nem escritas, mas foram escritas para combater aquilo que acontecia lá. Então, essa leitura contínua da palavra, essa leitura sequencial da palavra, essa leitura sem deixar nada de lado, né, sendo sinceros, há pontos difíceis, há pontos de dificuldade a serem tratados, a serem pregados, mas estão na palavra, é a palavra de Deus. Então, quando a gente faz essa leitura contínua, o que nós temos feito, né, no grupo Conecte com o Senhor, a gente faz aqui no grupo da Ovelhas Crucificadas, usamos também o grupo de estudo bíblico ali do irmão Marcos, e com certeza você também transmite isso aí para outros lugares, e os irmãos que participam também das lives conosco são abençoados por isso, tenho certeza, e nós vamos crescendo espiritualmente e quando se surgem heresias, quando se surgem pensamentos estranhos, quando se surgem novas teologias, novas ideias que estão fora da palavra, essa leitura sistemática é a Coronavac, é a vacina contra isso. A única maneira de estarmos imunizados contra as heresias é estarmos constantemente voltados à palavra. Essa é a única maneira. E de maneira particular é o que acontece comigo. Depois que nós começamos a fazer isso, eu já estudei sempre a palavra, graças a Deus, mas não dessa maneira tão aprofundada como tenho feito depois que você me convidou aí para o Connect, né? Como eu já falei, eu não entrei no início do primeiro ciclo, eu não me lembro em que momento eu entrei, e aí você fez o convite para poder fazer comentário, e ali fomos começando devagarinho e tal, e no início eu até ficava chateado do que a gente fazia, e ninguém fazia nenhum comentário, ninguém falava nada. Foi inclusive que eu coloquei no grupo aqui das Ovelhas Crucificadas, que às vezes a falta de comentários nos fazem entristecer, né? Parece que não tem ninguém lendo, mas tem. A gente percebe que tem pessoas que têm sido edificadas, têm sido transformadas, mas apesar de entristecer, isso não nos desmotiva. Por quê? Porque o principal beneficiado dessa leitura, esse devocional constante, sou eu mesmo. Eu acredito que é você mesmo e cada um daqueles que participam disso são os mais edificados por isso. Então, vamos seguir adiante, vamos continuar, e você fala até a volta de Jesus Cristo, seja antes da tribulação, seja depois da tribulação, Amém. Seja durante se não formos na tribulação, nós vamos continuar semeando essa palavra. Amém, amém. E é de fato emocionante porque a gente, ao longo desses 3 anos, eu e minha casa e nosso ministério, teve um crescimento espiritual, entendimento pleno, né? As pessoas que a gente, diante
dessas constatações às vezes que a pessoa, poxa, ela não leu ou não, né? A gente percebe primeiramente isso que o senhor falou, né? A transformação que há em nós, né? O confronto que há em nós. Quantas vezes eu indo para o trabalho e aconteceu um episódio no trabalho e aquele texto que eu tinha lido naquele dia, ou que, né, nessa construção que a gente estava fazendo, poxa, eu preciso tomar uma postura aqui como um santo do Senhor, eu preciso tomar uma postura aqui como um filho de Deus. Como é que um filho de Deus reage diante dessa circunstância, né? Então, para mim, foi fundamental para que eu pudesse ficar de pé em vários momentos, né? Especialmente nesse momento agora do hospital, foi também fundamental para mim. Eu acho que se eu tivesse passado por isso antes de 3 anos atrás, por mais que a gente está vivendo essa perspectiva do devocional já desde 2012, mas aqui a gente conseguiu sistematizar, né? A gente conseguiu disciplinar uma forma, né? De leitura. Eu não sei como seria antes, né? Especialmente há 8 anos atrás, aí que antes a gente viveu o devocional, a gente só tinha uma perspectiva religiosa, aí que eu achava que era para vencer, que eu não podia ficar doente, que determinava isso e aquilo, sei lá, 10 anos atrás, um pouquinho mais, aí eu ia estar, eu não sei nem como seria nossa fé. Porém, depois desse tempo de devocional, desses 3 anos de leitura bíblica, esse período, eu falei para o senhor, falei para os irmãos da igreja, foi tão especial, se tornou tão bom para mim e para minha família, que eu quase que desejo que alguns irmãos passem por essa experiência. Mas não vou desejar não, é só um desejo interior do coração, mas o fato é que depois da perspectiva da palavra de Deus, nós começamos a enxergar, né, de forma completa, nós começamos a enxergar a vida e as circunstâncias de maneira diferente, né? E o prazer de estar no Senhor em qualquer circunstância, seja na tribulação ou nos momentos, né, favoráveis, é sempre maravilhoso, né? Então é isso, né? Essa leitura. E a gente e tem um outro ponto também que é importante, que mais do que a pessoa fazer lá a leitura junto com a gente, escrever alguma coisa no WhatsApp, o que a gente quer influenciar meu amigo, leia a palavra todos os dias, leia ela de forma sistemática. Não precisa você ler um livro, não precisa você ler junto com a gente, que a gente tem pessoas que não conseguem ler no WhatsApp, no computador. Você vai ler na Bíblia, leia na Bíblia, escreva lá. Que legal que você puder, se você puder ler junto, porque eu vejo também que é a igreja se alimentando junto daquele pão diário, né? Eu acho também isso também muito maravilhoso. Mas se você não faz isso no WhatsApp, tudo bem, né? Que faça lendo a palavra de Deus, que faça estudando a palavra de Deus, capítulo a capítulo, ao longo de toda a sua vida, até Jesus voltar. E tenho certeza que o desfrutar vai ser maravilhoso, como tem sido nas nossas vidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, pastor, vamos encerrar essa nossa live. 3 anos de leitura. Vamos ver se tem alguém aí que falou, né? Antes de encerrar, vamos lá ver. O senhor olha aí, como sempre, o Facebook. E eu vou olhar aqui o nosso YouTube, né? Para a gente mandar um abraço aqui para as pessoas que estão conosco. Quem acordou aí cedo, ou quem ainda não dormiu, né? Tô vendo que tem gente aqui que ainda não dormiu, que foi pro trabalho e chegou, né? Tá aí conosco nossa irmã Olgaide. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que maravilha ter a senhora aqui pela manhã. Irmã Olgaide é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheci na vida. E ela é super disciplinada na leitura aí do Conex, na leitura da palavra. Ela é uma das pessoas que não fala muito, mas todos os dias lê aí. Que Deus te abençoe, irmão Gaíde. Que prazer ter a senhora nesse caminhar aí, essa jornada, viu? Parabéns pelo seu empenho. O irmão Marcelo também, glória a Deus, irmão Marcelo, que bom tê-lo aqui. Irmão Wayne, eu imagino que o irmão Wayne já está no trabalho, está chegando lá. Que Deus te abençoe, irmão Wayne. Não sei se você está me ouvindo agora. Irmã Mônica, que Deus abençoe essa família querida, né, que tem também sido um exemplo de Cristo para a igreja do Senhor, aleluia,
o pastor Bruno aqui falou, o senhor só já deu um abraço. Aí da minha amada esposa, meu amor, minha esposa querida, a mãe de Jamorados, eu quero homenagear ela, que é uma esposa exemplar, uma mulher exemplar, uma mulher de Deus, a melhor namorada do mundo e uma mãe exemplar, realmente um exemplo para as irmãs da igreja, que transborda de amor. Eu te amo muito. Quero fazer essa homenagem já dos namorados aqui, abençoando você e agradecendo a Deus pela sua vida, tá? Tá também aqui conosco o irmão Adailton. Graça e paz, meu querido. Adailton é daí, né, pastor? Glória a Deus, que Deus abençoe, meu amado, que o Senhor possa te fortalecer mais e mais. E o irmão Gene é Genival aqui, tá? Não sei se é o irmão Gene mesmo. Acho que a gente... aqui. Esse aí é o meu Gene. Esse é o seu Gene. Glória a Deus. A gente tem dois Genival. Então tem um aí, tem aqui. Então, olha, estamos presenteados, porque os genes são bons, viu? Que Deus te abençoe, irmão Gene. Um forte abraço para ti. Glória a Deus. Né? Irmão Gaíde falou aqui, ó, obrigado, pastor Bruno, por nos engrandecer com o seu conhecimento. Que Deus continue te fortalecendo e te dando mais conhecimento. Olha aí, que bênção. Glória a Deus. E no Facebook, pastor, quem é que está aí? Facebook, o pessoal está dormindo ainda, pastor. Está aqui o irmão Wes, né? Conosco aqui de manhãzinha, ele já deu feedback. Aqui, dando a graça e a paz para todos os irmãos. E o irmão Adailton, que está em duplicidade aqui, está lá no YouTube, está por aqui também. Né, assim é bom, irmão Adailton, que é isso da audiência dupla. É isso aí. Vamos ligar o celular e tudo aí para a gente chegar lá. Esses dois irmãos aqui têm sido bênção aqui em minha vida, são examinadores da palavra também, incentivadores aqui. Que Deus abençoe esses dois obreiros da casa do Senhor. E o evangelista Genival, né, que também está lá pelo YouTube. O pessoal fica lá, fica cá. Mas Deus abençoe cada um dos irmãos aí. Deus abençoe mesmo. Amém. A gente sabe que de manhã cedo assim, né, a maioria das pessoas não está indo para o trabalho, né, tem todo uma vida, né? Mas as lives vai ficar gravadas. Se você está nos assistindo até agora, que Deus abençoe você. Ele não chamou o seu nome, mas esse Deus que vive para sempre, esse Senhor que governará e governa todas as coisas, né? Ele está vendo você, está, né, com a nossa jornada traçada para aquele grande dia, onde toda a igreja, ontem eu estava conversando com a Michele, imaginando como será aquele grande coral, né? Tem um texto lá de, acho que é 21, se eu não me engano, né? Ontem foi de ontem, fugiu da mente, que fala, né, do grande coral que será como vozes de trovões, né? E todos nós, imagine como será. Como seremos juntos. Não sei qual ano você está assistindo essa live, mas nós estaremos juntos. Eu não sei se eu já fui guardado, se o pastor Bruno já foi guardado quando você está assistindo, se a gente já passou, se já faz, quem sabe alguém está assistindo essa live daqui a 70 anos, né? Esperando a volta do Senhor. Ei, irmão, nós nos encontraremos, estaremos juntos e a igreja de Cristo triunfante com todos os santos de todas as gerações, de todas as nações, povos e línguas, estarão adorando aquele que vive para sempre, aquele que governará e governa já desde já, mas o seu reino será pleno, visível e estabelecido. A Babilônia e todo o mal ficará para trás e nem lágrima haverá, né? Porque ele enxugará toda lágrima, né? E haverá ali consolo, graça, paz, vida. A morte já terá sido vencida. Nós estaremos nesse grande dia. Nós estaremos juntos, meu irmão, minha irmã, que você possa seguir firme, não na perspectiva de um milagre hoje, mas na perspectiva do grande reino de Cristo. É para isso que o Evangelho aponta. É para um reino eterno, um governo eterno, que será estabelecido sobre toda a terra e será para sempre. Amém? Pastor, olha aí, abençoando a todos nós, que cada um aqui possa começar na segunda-feira esse novo ciclo de leitura e que a gente possa continuar disciplinado, firme, buscando o Senhor diariamente até a vinda de Jesus. Amém. Não tem férias não, né, pastor? Tem não, tem não.
extremamente edificante mais esse ano para nós, e tenho certeza que vai ser mais um ano de alegria, de vitória, dentro de um novo contexto, ainda dentro da pandemia, mas talvez saindo dela, e um novo mundo, um novo viver vem aí pela frente, mas tudo isso, né, sempre com a palavra de Deus. É extremamente incrível, e eu sempre falo isso na igreja, a contemporaneidade da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca fica velha, ela sempre é atualíssima, né? E a leitura dela constante vai mostrando isso para nós cada vez mais. Por isso nós te agradecemos, Sim, Senhor, por nos ter dado essa palavra, por ter nós, ter deixado a sua revelação, meu Deus, tão maravilhosa, para que nós pudéssemos meditar nela, pudéssemos ter a esperança renovada todos os dias ao nos deleitarmos dessa palavra. Que esse desejo, essa sede, Senhor, venha crescer cada dia mais na vida dos teus filhos. Que assim como termina o livro de Apocalipse com aquela oferta, quem tem sede venha, aquele que quiser venha, e de graça beba desta água, que nós tenhamos essa sede cada vez maior, que sejamos sedentos pelo Senhor todos os dias e cada vez mais. Nosso pedido é que isso aumente o nosso amor por Ti, aumente a nossa sede por Ti, aumente o nosso desejo pela Tua palavra, e este trabalho que temos efetuado, meu Deus, esses devocionais, estejam incentivando as pessoas cada dia mais a terem desejo de ler a Tua palavra, de conhecimento, de busca, para poderem praticar, Senhor, que não seja apenas um conhecimento intelectual, que não seja algo simplesmente para ser na cachola, não, Senhor, mas para ser vivido, porque o Evangelho é para ser vivido. Nós não podemos tratar de doutrina sem estarmos, meu Deus, nos deleitando, Pai, na Tua presença. Assim como Paulo vai fazer, meu Deus, no capítulo 11, Pai, aonde ali ele termina de falar da doutrina da eleição, termina de falar de coisas maravilhosas, ele explode em adoração. Nós nesta manhã explodimos em adoração, sempre dizendo a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, ó Senhor, porque por Ti, de Ti e para Ti são todas as coisas. Assim seja para todo sempre, que cada vida seja edificada. Abençoa o Teu filho, o pastor Neto, dá-lhe forças, meu Deus, para continuar, e que esse seja mais um ano de bênçãos maravilhosas ao nos deleitarmos na Tua palavra. Nós Te agradecemos todo o nosso coração. Abençoa-nos em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém, amém. Que maravilha, que maravilha. Deus abençoe a todos, uma boa sexta-feira, bom final de semana, né? Cultuem ao Senhor, amem suas esposas, esposas amem seus maridos, né? Que Deus abençoe a cada um. E segunda-feira começamos o 4º ano de leitura bíblica, mais motivado do que nunca.